texto, né? A Bíblia de João tem um texto que diz assim: para o louvor da glória da sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. O texto que está no telão é para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. E vamos orar. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos, ó Senhor, nos todos os limites que nós temos, para falarmos, meu Deus, de um texto tão profundo, tão grande, que expressa, meu Deus, a tua grandeza e uma totalidade, porque ele é feito em um papel e ele é colocado, Senhor, com letras, que é para a nossa comunicação humana, mas nós não conseguimos, meu Deus, abstrair da profundidade do que tu és e do que tu tens, para traduzir na nossa linguagem humana. É impossível, meu Deus, nós expressarmos o Deus invisível através de coisas visíveis. Um Deus de tanta glória, nós tentamos explicar com as nossas palavras, por melhor e mais poética e linda que sejam as nossas palavras, é tão pequena, Senhor, para expressar a tua grandeza. Nos ajuda nesta hora, meu Deus, a compreender através da ajuda preciosa e insubstituível do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, meu Deus, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para entendermos a profundidade, Senhor Jesus, e para entendermos a intenção da tua graça. Assim nós pedimos em nome de Jesus, amado Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos, e agradecer ao nosso ministério do corpo bem. Quero aqui lembrar que nosso congresso é aproximadamente daqui um mês, o congresso das mulheres. Quem ainda não deu nome, ainda deve ter algumas 2 ou 3 vagas, me parece que é certo? Então dê o seu nome para o congresso ou para a Daia, ok? Importante também não apenas o nome, mas precisar efetuar pelo menos uma parte do pagamento como garantia, que são valores que nós temos que depositar no hotel em Gramado. Ok? Muito bem. Será um final de semana muito precioso de estar nesse congresso estadual. Também um lembrete para os líderes, se porventura alguém não veio na quarta-feira, tem aqui um relatório, procure com o irmão Alexandre, certo? Esse relatório eu preciso precisar que já entregaram hoje, certo? Mas se alguém não pegou, pegue, registre enquanto antes nos devolva. E lembrar também sobre a oferta para o ar-condicionado, tá bom, meus irmãos? Muito bem. Meus amados, eu quero nessa noite falar sobre a graça de Deus. O livro de Efésios, ele menciona uma dúzia e mais 13 vezes é mencionada a expressão graça. E como eu disse outra vez, pouco tempo nós vamos estudar o livro de Efésios, nós vamos estar ministrando o livro de Efésios. Hoje já é o 6º culto, estamos no versículo 6 ainda. Nós queremos extrair daí profundidade, porém, mas o versículo que nós falamos a respeito de graça, nós não vamos novamente falar sobre esse assunto nesse decorrer. Então é importante pegar muito bem a absorvermos por causa da riqueza que tem. Amém? Muito bem. Então o título é Salvação, Merecimento ou Graça. Certa vez chegou na igreja uma pessoa e entregou sua vida de coração para Jesus, a sua vida foi mudada. É uma irmã muito preciosa lá em Porto Alegre, no bairro de Bebeca, irmã Sininha. A irmã Sininha, um dia ela me falou, pastor, há muito tempo atrás eu estive na igreja. Só que eu saí de lá corrida da igreja, e botaram para a rua. Eu estava com a filha no hospital, eu estava muito angustiada,
porque minha filha estava na UTI. E minha filha estava morrendo. E estava muito angustiada na minha alma, aflita, não parava de chorar. E eu vim na igreja com a porta aberta. E digo, vou entrar ali e vou orar a Deus. E ela entrou, dobrou seus joelhos. E 2 obreiros que estavam na igreja, pastor, dirigente, não sei, olhou para ela e mandou ela se levantar e sair dali, porque ela não estava adequada para estar dentro da igreja. Porque o seu cabelo estava curto e ela não estava com saia comprida, segundo as regras daquela igreja. E ela foi movida daquele lugar, foi tirada praticamente quase uma força, empurrada dali. Acho que então, para algumas pessoas da igreja, não é o lugar aonde o pecador vai. Há muitas pessoas também dizem que não vão na igreja porque eu sou pecador, eu cometo muitas atrocidades na vida. Na realidade, a igreja é um lugar onde tem pecadores também. O apóstolo Paulo deu seus quadros sobre o principal. Todos nós somos pecadores, não, mas o pastor, ele é o santo, os líderes são os santos, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da graça de Deus. A Bíblia diz porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Certa vez uma prostituta ela contando da sua vida, e que ela tinha sua filha, sua criança, sua menina, e ela disse que ela vendia a filha para a prostituição, porque dava mais lucro a filha do que ela. E essa era uma criança. E ela não sabia que estava errado, queria parar de fazer isso, e alguém disse, ela vai para uma igreja. E ela disse, o último lugar que eu iria seria uma igreja, porque eu vou me sentir tão longe de Deus, profanando uma igreja, profanando um lugar. Meus irmãos, a igreja é o lugar do eleitor. A igreja é o lugar que Deus fez, que Deus instituiu, para ser uma porta de salvação, uma porta aberta para alcançar os perdidos. Ontem foi feito aqui um evento na igreja, um das três já, visando alcançar, visando levar Jesus e colocar mais de Jesus na vida das pessoas. E Paulo está escrevendo então para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a ti no amar. A Bíblia diz que Deus nos fez agradáveis. Porque antes nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, destituídos da glória de Deus. Agora, interessante, irmãos, que Efésios, a carta que Paulo escreve aos Efésios, inicia falando sobre graça e encerra falando sobre graça. Na salvação que Paulo fala ali no início, ele diz assim, agora graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. A você graça da parte de Deus e Pai. E o capítulo 6, versículo 24, ele encerra também dizendo, graça seja com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com sinceridade, amém. Inicia com graça, termina com graça. Depois de Romanos, é o livro que mais fala a respeito de graça. Versículo 27 também diz que em temos redenção pelo seu sangue e remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. No campo teológico tem dois pensamentos teológicos. Um deles é o sinergismo, que é a salvação vem da parte de Deus para nós, mas tem também a cooperação humana. O homem ajuda também no papel da salvação. E há outro pensamento que é o monergismo, que a salvação vem totalmente de Deus e não depende de nada, absolutamente nada do ser humano. E Paulo ele fala, irmãos, ele trata desse tema em Efésios, muito mais ainda no capítulo 2, do versículo 5 em diante. Vocês têm que estar ali também no telão. Estamos nós ainda mortos nos nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Vocês têm que estar ali também. Essa verdade, né? Ainda pessoa tem que orar a sua bondade, porque ele é bom, porque ele faz.
Vocês passaram, que permite que não entendeu, tem essa verdade. Medidor de bondade. Pouco dia, pouco de novo, um lado de bondade aqui e ali. Que entende Deus de novo? Sim, vamos ver o plano. Por aqui. Próximo. Artigos, por favor. Ok, eu admito que eu fiz um monte de coisas erradas. Estou vendo. Mas eu me frustrou também. Tá, vou começar a falar com isso. Uma vez, eu fui na prova. Mas então, eu entendi isso no fato. Isso deve ser isso, certo? Vamos resolver. Por aqui. Deveria completar, certo? Deveria completar. Artigo, por favor. Impressionante. Sim. Deixei toda a minha vida para fazer um interior. Por voltar na África, conheci todos eles. E eles vêm na ilha também. Quer dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, tudo minha. Mas a assinatura são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Você vai ter que fazer, né? Próximo. Artigos, por favor. Uau! Alguém está preocupado. Bem, vamos ver o que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Simples. Ok, eu vou falar você. Você não. E... Isso é chamado de graça. Medido Jesus, não, meus amados, como igreja, que só nós somos chamados para sermos uma igreja. Todos nós cuidados de transformar. Quem era? E aqui Jesus se tornou. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus foi salvar-nos porque estávamos perdidos. E nessa graça de Deus, nós é como alguém tão importante, quem sabe como uma rainha, que ela caminhando pelas ruas do seu império, todo mendigo, todo cheio de chagas, de enfermidades, está sem banho, roupa suja, roupa pira, e ela levanta, e ela baixa-se com aquelas roupas finas de cara, cheias de joias, e ela estende a mão para aquele mendigo. Isso é sinal, irmãos, da graça de Deus, porventura não foi o que Jesus fez por nós. Às vezes queremos alguma glória nossa, eu fiz, eu sou bom, eu pratico coisas boas, mas para Deus isso é totalmente insuficiente. Mas eu tenho sido um bom marido, o marido vai lavar uma louça, vai varrer o chão, ele já acha que ele tem que ser de receber méritos e honra. Eu gostaria que a esposa fizesse uma estátua dele e honra ele, e contratasse uma bronca para tocar porque ele fez algumas coisas. Certo? E que ela jogasse os seus pés, beijasse os seus pés pelo ser majestoso trabalho. Diante de Deus, irmão, o nosso trabalho é significante para a salvação. Você já imaginou alguém dizendo? Sabe quando decidi ser incrédulo? Um dia eu decidi ser incrédulo, eu passei a acreditar em Deus, então eu parei, fica batendo no peito. Quando eu decidi ser feito, eu fui para a igreja domingo, capei minha. Não, foi tudo obra de Deus, ação de Deus, através do seu Filho Jesus que morreu por nós. Jesus fala
Você enganou essa salvação. Correto, eu quero dizer o seguinte: porque sou salvo, eu não posso desviar. Porque eu sou salvo, eu oro bastante. Porque eu sou salvo, então eu sou pessimista, eu sou ofertante. Porque eu sou salvo, eu vou na casa do Senhor. Porque eu sou salvo, eu busco outras pessoas para alcançar o propósito de Deus. Nós nos fazemos cristãos por nós mesmos, não, nunca. Nós não temos condição de me fiz cristão, eu me converti. Na realidade, que um dia Jesus entrou na minha vida e Ele mudou a minha vida. Alguém deve dizer o seguinte: há 30 anos, 10 anos atrás, eu estava morto nas ofensas, eu estava morto nos meus pecados, porém Deus começou a fazer algo na minha vida. A vida diz que Ele fica em torno. No nosso lugar de ser pecador, no nosso lugar, Ele fez o homem, criou o homem, Ele fez o homem pecou, e Deus foi em busca dele. Jesus disse: eu vim para buscar os perdidos. Como ser, irmãos, o homem quer trazer para si agora. Eu me decidi por Cristo lá em Gênesis capítulo 6, Adão não poderia se gloriar. Eu fiz uma roupa para mim, eu vi que estava ali, eu fiz uma roupa para mim. Não adiantou, por quê? Por que não adiantou? Porque para Deus não resolvia o que Adão fez para cumprir a sua nobreza. Teve que ouvir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Deus fez para eles uma roupa de pele de animais. Um animal foi sacrificado, foi tirado a vida de um animal, tipificando a morte de Jesus do Calvário. Jesus morrendo por nós, dando a sua vida por nós. O Deus que chamou Abraão. Abraão nos disse: ó, eu quero uma conversa contigo, a partir de hoje eu vou te seguir. A partir de hoje, Senhor, tu vai fazer de mim parte de uma grande nação. Não, foi tudo um projeto de Deus, um grande plano de Deus. Deus planejou. Deus tem um plano. O plano de Deus é completo. O plano de Deus é perfeito. E o plano de Deus é grande. Nós entendamos o que é a graça de Deus. Imagina, por exemplo, alguém. Se alguém matar o seu filho, você irá, você pega uma arma, vai, dá um tiro naquela pessoa e mata. Isso é chamado de vingança. Alguém mata o seu filho, você procura a polícia, procura as autoridades, entrega para a polícia, e ele vai para julgamento, ele é condenado. Isso é chamado de justiça. Mas alguém mata o seu filho, você vai até a casa dessa pessoa que matou seu filho. Você convida a pessoa para jantar na sua casa. E você adora essa pessoa como um filho. Isso é misericórdia. Nós matamos o Filho de Deus. Nós matamos Jesus por causa dos nossos pecados. E Deus, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou. Ele nos deu a sua vida. Irmãos, o mundo é governado pela ausência da graça. Mas o mundo espiritual, a vida daqueles que se entregaram a Cristo Jesus, é governado, irmãos, pela graça de Deus. Pela graça, nós somos salvos. E essa graça depende de Deus. Não somente de Deus. Uma história de um marido que ia ser esposo, seu filho de 9 anos de idade, tinha chegado em casa depois de um dia cansativo, um dia muito precioso, passaram o dia torcendo pelo filho no campeonato na escola, apesar do grotesco no começo do dia, ele tinha lutado muito e acabado sendo campeão. Aí chegou em casa, com o filho no braço, ele dormiu em casa durante o trajeto, o parque esportivo até em casa, e ele coloca na cama, enquanto a esposa toma banho, em seguida ele toma seu banho, então os dois direitos, mas antes de dormir, comenta sobre o dia alegre que o filho teve, sobre os sonhos que ele compartilhou durante o intervalo do almoço, lá no campeonato, com aquela sensação gostosa de dever cumprir. Todos eles dão uma noite fora. Algumas horas depois, o garoto de 15 anos, viciado nas drogas, e desesperado em vaga a casa silenciosamente.
em busca de dinheiro, alto valor que pode transformar em droga. Ele acha alguns reais no móvel na sala, mas acaba deixando cair uma medalha do filho, com o barulho da medalha caindo no chão, o filho acorda e vai ver o que estava acontecendo, assustado, e na dor dispara e afeta o filho, afeta e mata o filho. O dia que segue, tanta expectativa de tristeza no hospital, o questionamento e a fé no velório inteiro. O garoto se atirou, foi levado a uma casa de recuperação para menores. Após o enterro, o pai decidiu visitá-lo, mas para surpresa de todos, ao invés de xingá-lo, ao invés de existir uma raiva, uma ira, castigo e punição, o pai decide adotar aquele garoto e leva para casa e diz que agora eles irão realizar nele os sonhos que tinham para o seu filho que morreu. E a pergunta é: quem nós somos nessa história? O filho que morreu? Os pais do filho morto? Ou somos aqueles assassinos adotados? Nós matamos o filho e o pai nos adotou. Isso é graça. Glória a Deus! Isso é favor de Deus. Isso é ação de Deus. Meus amados, Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. A graça de Deus já foi liberada, já está derramada sobre todos nós. O perdão do Senhor eu aceito. Eu quero viver na graça. Eu quero corresponder a esse amor que tu me deu, a vida que tu me deu, o preço que tu pagou por mim, foi algo demais, eu não mereço. Mas eu abraço. Eu quero e eu preciso ser perdoado por ti. E sabe, nessa noite tenhamos aqui muitas pessoas que até hoje não se perdoam de alguma coisa do seu passado. Que sabe, algumas pessoas estão carregando um peso tão grande no seu passado. Lembrança do passado, lembrança de pecados do seu passado. Quero te dizer hoje, a graça liquidou totalmente os teus pecados. Todos os nossos pecados foram cancelados na cruz. E a graça de Deus que se manifestou, e a nós cumpridos do Senhor, mais sobre a minha vida, que eu quero mais essa graça. Que compreenda mais, meu Deus, do que essa graça. Quem sabe você luta com pecados que não consegue vencer. Eu te digo nesta noite, você sozinho não vence. Abraça-se na graça de Deus, porque eu já conquistou com você no trabalho. Não é algo que você vai conquistar, é algo que já está conquistado. O preço já está pago, já está pago. Você somente abraça e Senhor, eu preciso de uma mudança, de uma transformação. E diga: Jesus, tu já pagou o preço por mim, o preço já está pago, eu abraço agora, eu quero. É uma decisão que você pode fazer nesta noite. Deus, eu quero receber essa graça da qual eu estou ouvindo e eu quero mais a minha vida. Para encerrar, lá em 1 Coríntios 15 diz: sua graça para comigo não foi inútil. A graça para comigo não foi inútil. Aproveite. Fique com uma porção nova dessa graça sobre essa vida na frente. Ela está presente. Ela continua presente. E ela é dada a todos aqueles que desejam. Porque Deus morreu uma vez por todos. Por todos que querem. Jesus não morreu hoje por um, amanhã por outro, não. Uma vez só, ele pagou o preço de todos nós. Chamando todos os nossos condenações, filhas e mais filhas de processos. Ele, com a sua justiça e com a sua santidade, com o seu grande amor, ele deu sobre todos nós. Nós que éramos pecadores, não apenas pecadores, nós éramos não judeus. Só somente judeus. Deus olhava contra ele, mas a graça de Deus. Não, foi tudo obra de Deus quem não era judeu. A Bíblia é mencionada como gentil. Sua graça se alcançou sobre nós e nos transformamos agora no novo povo. Povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Eu quero convidar para nós ficarmos em pé nessa noite.
continua ainda comigo. Do trono de Deus. A graça não cessou. O rio da sua graça continua ainda comigo. A graça de Deus está presente. E hoje nós podemos, através do sangue do Cordeiro, vencemos. E dizer, meu Jesus, meu Deus, eu quero abraçar essa graça. Eu quero viver essa graça. Sozinho eu não consigo. Sozinho, irmãos, como aquele primeiro vídeo. Ele não conseguiu vencer porque estava sozinho. O segundo vídeo conseguiu vencer sem fazer nada. Porque outra vez estava na angústia. Estava demais. E já vou olhar para você. Quando me dizendo, eu vou te destruir. Eu vou acabar com a tua vida. Eu tenho te feito nisso. Eu tenho te feito de você uma imundícia. Eu tenho feito de você um lixo grande demais. E eu vou acabar contigo. Mas de repente agora está Jesus maior que você. A santidade dele, a santidão dele. O diabo olha para Jesus e diz, não, com isso eu não posso. Eu não vou conseguir. Eu não vou de maneira nenhuma de forma nenhuma, eu não vou conseguir. Com ele, com Jesus, eu não consigo. O diabo esteja olhando, mas ele através de Jesus. É para que o Pai da Senhor não somos mais. Vamos começar nos braços de Jesus. Ele é forte, ele é poderoso e ele é bendito. Talvez essa noite estamos precisando da graça de Deus para você. Não sabe uma batalha tão grande você está enfrentando. Uma luta tão grande. Não sei qual área. Não sei em que situação, mas a graça de Deus é tão grande. E ela joga. E ela não para de jogar. Eu quero convidar vocês a sair desse lugar. Não buscar mais a graça de Deus. Eu quero convidar vocês a sair desse lugar e vir à frente agora. Nós queremos orar. Eu chamar os líderes aqui na frente. Para você receber uma oração de receber a graça de